dessa comissão estava lá acompanhando, fez questionamentos aos ministros, foi o deputado federal Evair Vieira Mello, com quem a gente conversa agora. Deputado, bom dia para o senhor. Obrigada por nos atender. Bom, é gravíssima esse tipo de denúncia, quer dizer, o aposentado tendo ali descontos em benefício, né, de entidades sindicais, sem ter autorizado esse desconto, deputado? Olha, bom dia, obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto, inclusive agradeço a Band News por que possamos conversar com os brasileiros, né? De uma forma, às vezes, porque, inclusive, não só as pessoas do BPC, aposentadoria rural, ou às vezes os trabalhadores ou os aposentados que recebem poucas informações, não têm acesso à tecnologia, não são avisados. E, às vezes, de uma forma até obscura, eles autorizam, não tem uma clareza, e em muitos outros casos existem descontos sindicais nas aposentadorias, sem que as pessoas sejam devidamente explicadas, sejam conscientes do que faz. Essa denúncia, porque até nós votamos na eleição passada, né, a não obrigatoriedade da contribuição sindical, na qual o sindicato deve fazer a sua política interna de comunicação, diálogo e de convencimento, apresentar seu plano de trabalho para que o aposentado ou as pessoas possam, devidamente consciente, né, e responsável pelo trabalho do sindicato, presta dar a sua contribuição. Mas no caso dos trabalhadores, principalmente os rurais, né, existe toda uma política obscura, não tem essa transparência e muita gente está contribuindo com o sindicato sem a informação correta, sem o devido procedimento e sem a sua autorização. Nós trouxemos o ministro na Câmara dos Deputados, por nossa convocação na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida pela deputada Bia Kicis. O ministro trouxe as suas explicações, reconheceu que há essa carência, essa dificuldade e se comprometeu realmente a criar mecanismos, não só os mecanismos digitais, mas nós precisamos, inclusive nós levamos sugestões para que na boca do caixa, no momento do saque, o banco é onde as pessoas vão sacar o dinheiro, possa ter toda uma política de orientação e de esclarecimento, porque é crime, é um absurdo, é um roubo praticamente, esse desconto não autorizado, principalmente dos aposentados. São pessoas já de idade avançada, gente simples e humilde, mas que os sindicatos não estão medindo esforços nenhum, estão fazendo todos os esforços para poder pagar suas contas e fazer esse desconto, às vezes, uma falsa informação. No rural, principalmente, leva-se informação do dia a dia que as pessoas acham que estão pagando a Previdência. A pessoa, mesmo já aposentada, o sindicato, nos seus seminários, nas suas reuniões, divulgam que aquela contribuição, eles não falam que estão pagando o serviço do sindicato. Levam a informação que estão pagando a Previdência. Isso é uma maldade, isso é um crime. O ministro esteve lá, reconheceu o problema e se comprometeu, na verdade, a criar uma política de mecanismo de transparência para que possamos acabar com essa aberração que é esse desconto não autorizado da folha dos aposentados. Como o senhor disse, a gente está falando de pessoas de idade avançada que muitas vezes nem têm familiaridade com o sistema de internet para conferir se esses descontos estão sendo feitos. Deputado, quais são as dicas para os trabalhadores checarem se seus descontos estão sendo feitos ali no contra-cheque, terem acesso, pedir ajuda para pessoas ali da família para verificarem se também estão sendo alvo desses descontos? A primeira informação, e é preciso pedir a todos os aposentados que não assinem nada, mesmo que você seja uma pessoa que saiba ler certinho, né? Peça um filho, peça um genro, peça um amigo, peça um advogado, um contador da sua confiança, uma pessoa da sua confiança, para ler todo e qualquer documento que o sindicato pedir para você assinar, independente do espaço que você está. Às vezes é um evento, é uma simples lista de presença. Não, para registrar a presença aqui. Você pode estar assinando ali aquela autorização para esse desconto. Então, a primeira dica para os aposentados que estão me ouvindo, você não assine nada sem que a terceira pessoa da sua confiança leia e lhe esclareça sobre a versão dela que você está assinando. Se você assinou nos últimos anos algum documento que você não tem a lembrança disso, você também faça a mesma coisa. Peça uma pessoa, um filho, um genro, ou seja, uma pessoa da sua confiança, para ir ao sindicato, para ter acesso a esse papel que você assinou, para ter uma conferência. E claro, pega o seu extrato de aposentadoria e verifique se existe algum desconto que está naquele ali, que são nos seus contos convencionais, e se tem algum desconto que não está autorizado. Isso é muito importante. Agora, uma verificação, precisamos das pessoas, do dia a dia.
Porque se você, então, leve na aposentadoria, né, leve uma pessoa da sua confiança, que tem conhecimento da legislação, verifique o seu extrato, né, se tem algum desconto não autorizado, você não se lembra. Lembre-se se você assinou algum documento nos últimos anos, volto a dizer, que seja uma simples lista de presença, às vezes tem lá no rodapé essa autorização, e na sequência futura não assine nenhum documento sem que uma pessoa da sua confiança possa ler. É só assim e que a gente vai fazer, do ponto de vista do aposentado, esse pente fino. Existe um número, inclusive, que é do INSS, então, nesse momento, a gente pede às pessoas informação, esclarecimento e, naturalmente, estão cobrando do Ministério para que possam fazer um pente fino para verificar esses casos. É um roubo, né? Desconto não autorizado é roubo. Esses descontos, eles não estão sendo praticados automáticos, eles precisaram de uma assinatura captada em algum documento, em alguma ocasião, para que eles fossem efetivados, né? Querendo ou não, essa assinatura deu ali a autorização que não é obrigatória. Não, você tem liberdade sindical, você tem a decisão sua de você pagar a sua taxa sindical quando você reconhece que o seu sindicato ele presta serviços relevantes. Pagar o sindicato não é pagar previdência, não tem nenhum vínculo de sindicato com previdência. Né? Mesmo que você é BPC, se você é trabalhador rural, essa taxa sindical não tem nenhum vínculo com a previdência. Essa taxa sindical é uma taxa que você paga ao sindicato para que o sindicato possa prestar serviços múltiplos que ele possa prestar. Então, sindicato não tem nenhum vínculo com previdência. Isso é a primeira informação importante. Se está descontando, você às vezes não sabe, mas em algum momento você assinou esse papel. Volto a dizer, uma lista de presença, uma verificação. Você foi no procedimento do sindicato e botou sua impressão digital lá e não deu esclarecimento. Volto a dizer, às vezes faz-se uma reunião do sindicato ou a pessoa do sindicato na sua casa, não, aqui é uma atualização do cadastro, mas você tem lá no rodapé aquela letrinha pequena que você acaba não vendo, que também autoriza esse desconto. Portanto, vou precisar levar essa informação. Eu agradeço muito a Band News por estar desse tema. Isso é um tema sério, isso é um tema corriqueiro no Brasil. Então, para a gente fechar o raciocínio, não é proibido pagar sindicato. Né? Se você reconhece que o seu sindicato lhe presta um serviço relevante, você pode dar a sua contribuição. Ela não é mais obrigatória. Se existe algum desconto no seu extrato que você não autorizou, você pode fazer a reversão, inclusive entrar com a denúncia crime contra o sindicato. E no futuro, não assine nenhum papel sem que a pessoa da sua confiança leia tudo que você está assinando, porque pode estar ali subentendido essa autorização que você não sabe o que está fazendo. E como ela, às vezes, é relativamente pequena, né, ela não é tão significativa, importante é seu bom, e às vezes passa desapercebido. Então, é informação e conhecimento, e o ministro se comprometeu a fazer uma ampla campanha de divulgação da informação correta, do procedimento correto e também quando da identificação desse crime, né, que está sendo esse desconto não autorizado dos aposentados. Muito bem. Deputado, quero aproveitar aqui a sua participação conosco para questioná-lo também, o senhor que nessa semana esteve em outra comissão debatendo ali o desenvolvimento agrário, e a gente vive um mês de abril de muitas invasões de terra, né, que estão sendo promovidas pelo MST. Enfim, o que foi discutido nessa semana? Qual que é a percepção que se tem desses movimentos, dessas invasões até aqui? Foi uma das minhas convocações. Eu sou o autor de 50 requerimentos, porque deveria ser uma prática do governo, os ministros, assim que tomarem posse, eles se apresentarem na Câmara, foi assim nos governos passados, para apresentar seu plano de trabalho. Infelizmente, os ministros já estamos aí há 120 dias, não apresentaram o seu plano de trabalho, e nós agora estamos usando uma ferramenta legislativa, que é a convocação e até mesmo o convite dos ministros na casa. Nessa semana, nós recebemos na Comissão de Agricultura o ministro Paulo Teixeira, do MDA, que esteve lá, esteve discorrendo sobre as suas cartas, as suas intenções, porque o Ministério ainda não tem um programa estruturado. Na verdade, estão requentando alguns programas do passado. Não vai dar certo, porque programas de 20 anos atrás não vão ficar de pé, mas o grande tema no MDA nesse momento são esses crimes de terrorismo que estão acontecendo, que são essas invasões das propriedades rurais e públicas no Brasil, produtivas, organizado e liderado aí pela Frente Nacional de Luta e pelo MST. Tem uma ligação direta, inclusive, os ministros do governo Bolsonaro e o próprio,
os ministros do governo Lula, né, e o próprio Lula feito gesto de carinho e convivência com esses terroristas. Nós questionamos o ministro fortemente, ele tem o ministério dele que absorve essa pauta, e deixamos muito claro para o ministro que nós não somos contra um bom e organizado e estruturado plano de reforma agrária. Que nós estamos denunciando como crime são essas invasões de terras produtivas, essas invasões de terras públicas no Brasil, com destruição de patrimônio, e no caso de São Paulo, com a extorsão dos produtores rurais, mas o governador Tarcísio deu um show junto com o capitão Derrite e prenderam o Zé Rainha. O Zé Rainha é esse amigo do Lula, que inclusive aqui no nosso Espírito Santo foi julgado e condenado por ter assassinado um produtor rural, e o Lula esteve no seu julgamento pedindo a sua absolvição, inclusive. Então, MST, invasão de terra, Zé Rainha, Estébio e Lula são irmãos siameses, são a mesma coisa. E o MST se apropria da pauta da reforma agrária, né? Se apropria do termo reforma agrária para justificar os seus crimes. Nós queremos uma reforma agrária sem o MST, sem invasão de terra, para que o governo, quando identificar essas famílias, é um absurdo. Você imagina se o chefe de segurança de um bairro ou de uma cidade for alguém que o narcotráfico indica, for alguém que seja preso no presídio, é isso que faz. Hoje o governo Lula, ele assenta famílias com o MST, entrega a lista, ou seja, são os criminosos, os bandidos que fazem a lista de quem vai ser contemplado. Nós, pela Comissão de Agricultura, pela Frente Parlamentar Agropecuária, eu vou dizer, nós não somos contra a reforma agrária. O que nós somos contra, queremos punição, são essas pessoas que estão anunciando o crime, estão anunciando que vão invadir propriedade, estão invadindo propriedade, estão depredando patrimônio, e o governo, na verdade, está aí. Agora começa a fazer uma meia-culpa, mas é um elefante que está na sala, inclusive tem ministros, está nos jornais da grande imprensa nacional hoje, ministros anunciando que vão em eventos do MST. É a mesma coisa que o ministro da Justiça reunir com traficante, reunir com o chefe do tráfico, reunir com o chefe de contrabando, né? Ministro que sentar com o MST comete crime, invade propriedade. Crime é punição disso. Ele não pode, na verdade, o Stedley disse que ia invadir propriedades, ia provocar o caos rural brasileiro. E o que o Lula faz? Bota no avião e levou para a China. Eu até falei na comissão, deveria ter deixado ele lá na China, apresentado ele como invasor de terra, porque na China, invasão de propriedade é prisão perpétua. Então, já que o Lula tem essa boa parceria com o governo chinês, podia copiar essa prática também e darmos prisão perpétua aí para esses invasores de terra. E o Stedley teve status de ministro no avião e voltou e cumpriu o que prometeu. Ele disse que ia anunciar, foi passear, voltou, e estamos aí com essas invasões de terra no Brasil. É contra isso nós questionamos o ministro e cobramos do governo uma punição clara, e fruto disso, inclusive, vai vir a CPI agora, porque existe uma indústria de sem terra no Brasil, e quero saber quem está financiando essas pessoas, quem está por trás disso. E uma das coisas é muito clara, eles querem desestruturar o agro brasileiro, que é responsável pelo superávit de mais de 60 bi de dólares na balança comercial. É um setor que realmente é uma referência no Brasil. O Brasil é uma potência no mundo e não podemos deixar o MST contaminar esse setor que é tão importante na produção de alimentos e, naturalmente, na balança comercial. Muito bem, deputado Evair Vieira, muito obrigada pela entrevista, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço. Eu estou aqui em Cachoeira de Itapemirim, terra de Roberto Carlos e do Mármore, de Brasília.